Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos contentes porque nós estamos iniciando mais um culto ao Senhor, mais um culto de adoração, mais um culto de louvor, mais um culto em que eu e você ouviremos a palavra e a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos contentes porque nós estamos iniciando esse culto, nós estamos iniciando mais uma participação, mais uma reunião entre os irmãos. A palavra de Deus, no Salmo 133, no primeiro capítulo diz, no primeiro versículo diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Talvez, nesse tempo que nós estamos vivendo, em que nós não estamos nos reunindo nos cultos, os cultos estão sendo gravados, os cultos estão sendo apenas remotamente, online. Você pode se perguntar, mas esse versículo então não faz sentido algum. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, mas os irmãos não estão unidos, os irmãos não estão se ajuntando, os irmãos não estão se reunindo. Talvez você esteja certo, se para você o que une os irmãos, o que faz da reunião acontecer, seja essas paredes. Talvez para você está certo, se você possa estar certo nesse seu pensamento, que o que une os irmãos é apenas o culto. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus e o que eu entendo que o que nos une, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, o que une é o Senhor, o que nos une é Jesus Cristo. E Ele nos uniu quando morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, morreu pelos nossos delitos, morreu pelos nossos erros, morreu pelas nossas fraquezas. Ele nos uniu com Ele. E Ele nos uniu pelo teu sangue, pela sua graça maravilhosa e a sua bondade, vertida na cruz do Calvário. Então, irmãos, nós podemos dizer sim, ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, mesmo em distanciamento, mesmo com toda esse jeito que nós estamos vivendo ultimamente. Eu estou com saudade de vê-los, eu estou com saudade de estar unidos com vocês em culto, nas nossas reuniões de oração, nas nossas confraternizações, que nós sempre fazemos aqui na igreja. Eu estou com saudade disso. Mas nós não deixamos de estar unidos no Senhor. Então, nessa abertura de culto e nesse culto, eu queria que isso ficasse gravado no seu coração, na sua mente, que nós sim estamos vivendo unidos no Senhor. E nós podemos sim dizer, ó, como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos, viverem unidos os irmãos. Porque nós estamos unidos em Cristo. O que faz nós acessarmos esse link, acessarmos esse site, essa plataforma e assistirmos esse culto, participarmos desse culto, é a união, é o Espírito Santo que habita em nós. Então, meus irmãos, nós estamos sim unidos. E eu queria convidá-los a fazer uma oração. E eu queria que nessa noite você olhasse para o seu coração e ver o que está impedindo você de viver unido. O que está impedindo você de ver que aquilo que Jesus fez na cruz pode trazer algum tipo de barreira. Então, talvez o que traz esse tipo de barreira não é simplesmente essa pandemia ou esse isolamento que nós estamos vivendo, mas o pecado que eu e você cometemos. Então nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, nós precisamos pedir perdão pelas nossas falhas e conversar com Deus. Nesse culto, abra o seu coração a Deus, fale com Jesus, entregue o seu coração em contrição a Deus. Eu quero orar por esse motivo e também quero interceder pela vida de cada um de nós. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, muito obrigado pelo teu favor, muito obrigado pelo teu sangue vertido na cruz, o qual nos une como irmãos, o qual nos comprou e nos tirou do tremedal de lamas, do poço de perdição, e nos assentou, nos firmou o pé numa rocha, e colocou nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus.
Pai, muito obrigado pela tua bondade. Perdoa os meus pecados, Jesus. Perdoa aquilo que eu tenho feito e tem afastado o meu relacionamento contigo, Senhor. Me perdoe por isso, Pai. Perdoa meu coração, perdoa a minha vida. Perdoa, Senhor, as minhas mãos, aquilo que eu tenho feito de errado, Pai. Eu coloco tudo isso no teu altar. Perdoa o meu irmão e a minha irmã que está assistindo esse culto, Pai. Perdoa o coraçãozinho deles, Jesus. Nós pedimos a Ti nesta noite, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. E eu coloco a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos, Senhor. Eu coloco a vida da minha irmã nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha habitar com graça nos nossos corações, Senhor, e fazer uma obra poderosa do Teu Espírito em nós, Jesus, que nós possamos ser transformados a cada dia mais pelo Teu Santo Espírito, a cada dia mais pela Sua Santa Palavra, Pai. Ô Senhor, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, Jesus, nesse tempo, e que em breve, Senhor, onde nós estaremos aqui novamente reunidos como igreja, mas unidos no Senhor da mesma forma, Jesus, e que isso em breve possa acontecer, Pai. Nós estamos com saudades dos nossos irmãos, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê essa oportunidade de nos alegrar, Pai. Põe fim toda essa pandemia, essa epidemia, e que nós possamos glorificar o Teu santo nome, que o Teu nome seja engrandecido no nosso meio. Irmãos, muito obrigado. Continue participando desse culto, continue prestando atenção naquilo que nós iremos ouvir aqui nessa noite, a palavra de Deus através do teu servo, do nosso irmão e pastor, o reverendo Naor, que ele possa, com a tua palavra, como mensageiro de Deus, alcançar os nossos corações. Deus nos abençoe nessa noite. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a costa suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a costa suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixa
que até escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a sua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti,
Prezado povo de Deus, Deus nos deu o privilégio de mais uma vez nos encontrarmos no templo da Igreja Presbiteriana do Jardim Eulina, na cidade de Campinas, e nós vamos trazer o recado de Deus para a minha vida e para a vida de você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga. E eu quero convidar você para a leitura na Palavra de Deus, apenas um versículo no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, o versículo é o 31. Então você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, livro Atos dos Apóstolos, lembrando que quem escreveu este livro foi Lucas, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede. Que o Senhor me ajude, ó Deus, na transmissão daquilo que o Senhor deseja para a minha vida e para a vida de todos aqueles que têm a oportunidade de participar deste culto. Perdoa, Senhor, o nosso passado e ajuda-nos no nosso presente e no nosso futuro, para que sejamos cada vez mais fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar que a oração está ligada a todas as áreas da nossa vida. Nós somos levados a orar por causa das pressões pessoais, por causa das pressões familiares e outras questões exteriores. Somos levados a orar. O texto em estudo revela uma igreja em franco crescimento, em franco progresso, mas debaixo de uma terrível perseguição judia. Para cumprir a sua missão, a igreja tinha de enfrentar todo tipo de oposição, oposição material, oposição espiritual, que só seria possível pelo poder de Deus. A oração nos aproxima mais de Deus. E nele nós encontramos a força que precisamos em todas as áreas. O poder de Deus é o grande referencial na vida do cristão, é o grande referencial na vida do líder cristão, da líder cristã, mas esse poder só vem se buscarmos. Foi isto que o salmista no Salmo 105, versículo 4, escreveu: buscai o Senhor e o seu poder. Veja bem, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então, com base nesse versículo 31 do capítulo 4 do livro Atos dos Apóstolos, nós propomos o seguinte tema: a intensidade do poder de Deus depende da nossa busca. Este é o tema que nós sugerimos, pensando neste versículo 31 do capítulo 4 do livro Atos dos Apóstolos. E neste versículo nós encontramos algumas lições. A primeira lição que eu quero destacar: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. No início da vida da igreja, houve muita perseguição.
Se você quiser ver na sua Bíblia, no capítulo 4 do livro Atos, os 4 primeiros versículos, nós vemos quanta perseguição. E isso estimulou os cristãos a empreender um período mais intenso de oração, um período mais intenso de busca de proteção, de busca e poder de Deus. É nas crises que nós crescemos. Eu creio que essa crise que todos nós estamos passando, que o mundo inteiro está passando, eu creio que é uma oportunidade para crescimento espiritual. A crise sem precedente que estamos vivendo tem sido uma oportunidade para crescermos espiritualmente. O Senhor nos diz, pela boca de Jeremias, Jeremias capítulo 33, versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei as coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Esta é a palavra que nós lemos no livro de Jeremias. O clamor da igreja foi respondido de uma maneira grandiosa. E a gente pode ver a maneira como este clamor, esta oração da igreja está registrado nos versículos 24 até o versículo 30 deste capítulo 4 do livro Atos dos Apóstolos. Deus não fará nada a menos que clamemos. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, reclamar, murmurar, culpar o diabo, ou culpar as pessoas, não vai liberar a unção ou o poder de Deus sobre nós. Antes, precisamos orar com perseverança, orar com intensidade. Interessante que a palavra de Deus estabelece algumas regras para a oração que Deus ouve. E estas regras têm base em toda a Bíblia. Eu quero destacar apenas algumas. Buscar com todo o empenho. Quando nós vamos orar, vamos buscar a Deus com todo o empenho. Eu quero lembrar também que nós, quando vamos orar, devemos orar com humildade e devoção. E quando formos orar também, são regras muito importantes. Devemos orar com fé, mas aquela fé verdadeira. E também orar com perseverança. É isso que nós encontramos na palavra de Deus com referência à oração. Então Lucas descreve, neste versículo 31 do capítulo 4 de Atos, aconteceu um fenômeno sísmico. Isto é, um tremor de terra que teve ocasião no lugar de oração. E esse tremor foi o resultado do clamor da igreja. Nós encontramos na palavra de Deus respostas de oração por fenômenos da natureza. Todos os fenômenos serviam para indicar a presença de Deus naqueles lugares destacados. E aqui no texto em pauta, o lugar tremeu. Mas a consequência foi que a confiança dos cristãos em Deus se estabilizou e se fortaleceu ainda mais. Então essa é a primeira lição que eu quero destacar aqui, neste texto, Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Uma segunda lição que eu quero destacar deste texto: todos
ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando Deus responde às orações, uma alegria profunda vinda do Espírito Santo nos inunda o coração e, consequentemente, nos leva a uma vida ainda mais dedicada ao Senhor. Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, para que ele pudesse realizar o ministério terreno. E esta mesma unção nos foi dada em Jesus Cristo, e essa unção nos torna santos e nos capacita a compreender toda a verdade. À semelhança de Jesus, nós também fomos ungidos pelo poder do Espírito Santo. Como diz Isaías, no capítulo 61, os primeiros 3 versículos, diz assim: para libertar os cativos do diabo, curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse maravilhoso enchimento do Espírito Santo produz resultados evidentes. Eu queria lembrar alguns desses resultados. Um dos resultados desse preenchimento do Espírito Santo é o despreendimento das coisas materiais. Outro resultado é a comunhão entre os irmãos. E também um resultado evidente é o vigor evangelístico, que Lucas chama no versículo 33 de abundante graça. Então essa é a terceira lição deste texto que nós lemos. Porque todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas uma terceira lição que eu encontro neste texto: e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo enche o irmão, enche a irmã, enche a mim e a você, não conseguimos ficar inertes, sem ações, calados. Estevão e Filipe são belos exemplos disso. A expressão intrepidez, no grego parnesias, significa falar, fala ousada, fala franca, fala desembaraçada. É o falar com confiança, é o falar sem impedimento, sem medo algum. E é esse tipo de pregação, de testemunho, que as pessoas necessitam. Não se adquire intrepidez nos bancos de uma faculdade, nos bancos de uma universidade, mas somente por meio de uma busca pessoal e persistente, como fazia Paulo e os apóstolos. Esta é a terceira lição do texto. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Portanto, em Atos capítulo 4, versículo 31, aprendemos lições preciosas. A primeira: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. A segunda lição: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a terceira lição: e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós iniciamos a mensagem dizendo que a oração está ligada a todas as áreas da vida. Precisamos ligar a oração à evangelização,
o preparo intelectual, a consagração de vida, a organização de métodos de evangelização, a direção do Espírito Santo. E só estaremos abertos a isso se orarmos e submetermos humildemente ao comando do Espírito Santo. Que Deus nos ajude assim, procedemos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu quero convidar você, onde você está, para uma palavra de oração, e após essa palavra de oração, nós vamos receber a bênção. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos oferecer este culto ao Senhor. Que este culto seja aceito diante do trono do Senhor. E que todos nós que participamos dele sejamos edificados espiritualmente. E agora, povo de Deus, recebei a bênção. Que o amor insondável de nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que a graça suficiente de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que as ternas consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém.